Salve, salve, galera! Boa pra nós? Antes de mais nada, tu já leu a autobiografia do Malcolm X? Agora em maio, o Brabo completa 99 anos. E eu digo completa porque as ideias dele ainda vivem. Então ele ainda vive. E em comemoração ao Sequoia Malcolm, nós do Quilombo Cotô colocamos aí na pista mais um projeto. As palavras do Brabo em áudio e em vídeo, para que possa alcançar as pessoas que realmente precisam dessas ideias e às vezes não tem tempo para leitura, não curte muito o lance da leitura também, saca? Antes da leitura do capítulo 5, que é o que eu vou trazer hoje aqui para a gente trocar essa ideia, eu queria fazer um convite. Nos dias 17, 18 e 19 de maio, estaremos em festa aqui no Quilombo Malcolm X, em São Paulo, celebrando a vida do Brabo com diversas atividades. O formulário já está na pista, é só ir no link do Quilombo Cotô e se inscrever, certo? Vem na direção, galera, só vem. E aí, voltando agora pro papo do livro. Capítulo 5 é o Harlemita. Bora lá? Tem de queijo e presunto, sanduíches, café, chocolate, bolo, sorvete. E assim eu gritava, balançando pelos trilhos, de 2 em 2, durante 4 horas, entre Boston e Nova York. Nos corredores dos vagões de passageiros do Yankee Clipper, o expresso da New York, New Haven e Hartford. O velho Humphrey, veterano, cabineiro de trens de passageiros e amigo de Ila, havia recomendado o trabalho na ferrovia para mim. Dissera a Ila que a guerra estava levando os empregados da ferrovia tão depressa que poderia me arrumar um emprego se eu pudesse passar por 21 anos. Ila queria que eu saísse de Boston e me afastasse de Sofia. Teria certamente adorado me ver como um daqueles negros que já estavam pulando em Roxbury, no uniforme caque do exército e sapatos de solas grossas, de licença dos quartéis. Mas a minha idade, 16 anos, tornava tal sonho impossível. Aceitei o emprego na ferrovia por motivos pessoais. Nada tinham a ver com as razões de Ila. Há muito tempo que eu queria visitar a cidade de Nova York. Desde que eu havia chegado a Roxbury, que ouvira falar constantemente da Big Apple, nome de uma dança bastante animada, popular nos anos 20, e que, por extensão, passou a designar Nova York como uma cidade extremamente animada. Como eram chamadas pelos músicos itinerantes, marinheiros mercantes, vendedores, motoristas de famílias brancas e todo o tipo de pilantra que conhecia. Até mesmo em Lazy, eu já ouvia falar como Nova York era fabulosa, especialmente o Harlem. Meu pai descrevia o Harlem com orgulho, mostrando-nos fotografias de imensos desfiles dos partidários de Marcus Garvey. E cada vez que Joe Louis ganhava uma luta contra um adversário branco, imensas fotografias nas primeiras páginas dos jornais negros, como o Chicago Defender, o Pittsburgh Courier e o Afro-American, mostravam um mar de negros no Harlem aclamando e acenando, enquanto o campeão retribuía os acenos da sacada do Terrace Hotel. Tudo o que eu já tinha ouvido falar da cidade de Nova York era excitante. Coisas como as luzes féricas da Broadway, o salão de bailes Savoy e o Apollo Theater no Harlem, aonde tocavam grandes bandas, onde eram lançadas canções famosas, novas danças e artistas negros.
mas a gente não podia se mandar e fazer uma visita a Nova York de lazy, Boston ou qualquer outro lugar sem dinheiro. Assim, jamais pensei muito em ir a Nova York, até que apareceu um meio gratuito de viajar até lá, através da conversa de Ila com o velho Rountree, que era membro da igreja dela. O que ela não sabia, é claro, é que eu continuaria a me encontrar com Sofia. De qualquer forma, Sofia só podia sair mesmo algumas noites por semana. Quando lhe falei sobre o emprego no trem, ela disse que daria um jeito para sair comigo todas as noites em que eu estivesse de volta a Boston, o que significava de 2 em 2 dias, se eu conseguisse pegar o horário que estava querendo. Sofia não queria me deixar por um instante sequer, mas pensava que eu já estava na idade da convocação militar e achava que o emprego no trem iria manter-me fora do exército. Short achou que seria uma grande oportunidade para mim. Estava na maior preocupação por si mesmo, sabendo que muito em breve seria inevitavelmente convocado para o exército, como centenas de jovens no gueto negro. Short estava tomando uma coisa qualquer que fazia, ao que se dizia, o coração parecer defeituoso para os médicos da junta de recrutamento. O que Short pensava em relação à guerra era a mesma coisa que eu e a maioria dos negros no gueto. Os brancos são donos de tudo e agora estão querendo que derramemos o nosso sangue por eles? Pois eles que lutem. Fui ao departamento de pessoal da ferrovia, na Dover Street, aonde fui atendido por um funcionário branco, de aparência cansada. Ele chegou finalmente ao ponto crucial antes de eu ser contratado. Idade, não hesitei em responder, 21 anos. O cara não tirou os olhos do papel. Não tive mais qualquer dúvida de que conseguiram um emprego. Prometeram-me a primeira vaga disponível no Expresso de Boston para Nova York. Por algum tempo, no entanto, fiquei trabalhando no pátio de manobras da Dover Street, ajudando a embarcar nos trens as aquisições de comida. Eu sabia que a vaga que me fora prometida, de quarto cozinheiro num trem, não passava de um nome pomposo para a função de lavador de pratos. Mas não seria a primeira vez que eu faria esse serviço. Além do mais, contanto que estivesse viajando para onde queria, isso não fazia qualquer diferença. Mas temporariamente, eles me designaram para decolonial, o trem que corria para Washington, D.C. A turma da cozinha, chefiada por um cozinheiro chamado Duke Vaughan, um negro das Índias Ocidentais, trabalhava com uma eficiência quase inacreditável nas instalações apertadas. Contra o barulho do trem, avançando ruidosamente pelos trilhos, os garçons gritavam os pedidos dos fregueses. Os cozinheiros funcionavam como máquinas. E 800 quilômetros de copos, pratos e talheres sujos iam acabar nas minhas mãos. No pernoite, em Washington, é claro, que fui passear pelo centro da cidade. Fiquei espantado ao descobrir que na capital da nação, a apenas alguns quarteirões do Capitólio, viviam milhares de negros em condições bem piores que as das áreas mais pobres de Roxbury. Moravam em barracões de chão de terra, ao longo de caminhos incrivelmente sujos, com nomes como Beco dos Porcos e Beco das Cabras. Eu já tinha visto muita coisa, mas nunca antes encontrara uma concentração tão densa de vagabundos, maconheiros, vigaristas, gente jogando dados em plena rua. Havia até crianças pequenas,
vagueando pelas ruas à meia-noite, pedindo dinheiro, seminuas e descalças. Alguns dos cozinheiros e garçons da ferrovia me avisaram para tomar muito cuidado, pois as agressões e os assaltos ocorriam aos montões entre aqueles negros todas as noites, e apenas alguns quarteirões da Casa Branca. Mas vi também outros negros que pareciam melhor de vida. Moravam em quarteirões de casas de tijolos vermelhos, quase em ruínas. Os veteranos empregados do colonial haviam me falado que Washington tinha uma porção de negros de classe média, com diplomas da Universidade de Howard, que estavam trabalhando como operários, zeladores, carregadores, guardas, motoristas de táxi e assim por diante. Para o negro de Washington, ser carteiro era um trabalho de prestígio. Depois de algumas viagens a Washington, aproveitei imediatamente uma oportunidade que apareceu. Quando o departamento pessoal me avisou um dia que eu poderia temporariamente substituir um dos homens que vendiam sanduíches no Yankee Clipper para Nova York, já estava metido no meu terno da onça antes que o primeiro passageiro desembarcasse. Os cozinheiros me levaram para o Harley de táxi. A Nova York branca passou por mim como um cenário de filme. Antes, abruptamente, quando deixamos o Central Park, na rua 110, a pele das pessoas começou a mudar. A movimentada 7ª Avenida tinha um lugar chamado Small Paradise. A turma me dissera, antes de partirmos de Boston, que era o seu lugar noturno predileto no Harley e que eu não deveria deixar de visitá-lo. Nunca antes tinha me impressionado tanto com um estabelecimento comercial negro. Em torno do bar imenso, circular, de aparência luxuosa, havia 30 ou 40 negros, quase todos homens, bebendo e conversando. Tenho a impressão de que o maior impacto inicial para mim foram as atitudes e as roupas conservadoras. Em todas as ocasiões, em qualquer lugar que eu tinha visto até 10 negros de Boston bebendo, para não falar dos negros de Lazy, havia sempre o maior tumulto. Mas com todos aqueles harlemitas bebendo e conversando, havia apenas um murmúrio baixo. Fregueses entravam e saíam a todo instante. Os bartenders sabiam o que a maioria bebia e providenciavam automaticamente. Havia uma garrafa em cima do balcão diante de alguns fregueses. Cada negro que eu conhecera até então sempre fizera questão de exibir qualquer dinheiro que tivesse. Mas aqueles negros do Harley deixavam uma nota em cima do balcão discretamente e bebiam, displicentemente. Acenavam para que os bartenders servissem um drink para algum amigo. Os próprios bartenders eram discretos e suaves como os fregueses, providenciando os drinks e o troco sem maior alarde. O comportamento deles parecia inteiramente natural. Não estavam querendo se meter a besta. Fiquei impressionado demais. 5 minutos depois de entrar no Smalls, eu já havia deixado Boston e Roxbury para sempre. O comportamento deles parecia inteiramente natural. Não estavam querendo se meter a besta. Fiquei impressionado demais. 5 minutos depois de entrar no Small, eu já havia deixado Boston e Roxbury para sempre. Ainda não sabia que aqueles não eram os que poderiam se chamar de negros cotidianos ou médios do Harley. Mais tarde, até mesmo ainda naquela noite, eu iria descobrir que o Harley continha centenas de milhares de negros que eram tão ruidosos e espalhafatosos quanto os negros de qualquer outro lugar.
Mas ali se reunia a nata dos operadores mais antigos e mais amadurecidos do Harley. As atividades do dia do jogo dos números já estavam encerradas. O jogo noturno em cassinos e outras atividades ainda não haviam começado. A multidão habitual da vida noturna, que trabalhava o dia inteiro em empregos regulares, estava em casa jantando. Era o momento em que os chamados operadores se reuniam por volta das 6 da tarde, em seus bares prediletos, em todas as partes do Harley, praticamente sozinhos. Do Small, fui de táxi até o Apollo Trent. Lembro nitidamente que a banda de Jay McChain estava tocando, porque o vocalista iria mais tarde se tornar meu amigo íntimo. Era Walter Brawl, o que eu costumava cantar Hot Hot Blues. Que lá, no outro lado da rua 125, na 7ª Avenida, eu poderia avistar o imenso, alto e cinzento Terrace Hotel. Era o melhor da cidade de Nova York, em que os negros podiam se hospedar. Anos antes dos hotéis do centro começarem a aceitar pretos, Teresa, agora mais conhecido como o lugar para onde Fidel Castro foi, por ocasião de sua visita à ONU, desfechando um golpe psíquico no Departamento de Estado americano, que o confinou em Manhattan, jamais sonhando que o líder cubano ficaria no Harley, causando uma profunda impressão entre os negros. O Braddock Hotel ficava perto na rua 126, próximo à entrada dos bastidores do Apollo. Eu sabia que seu bar era famoso como ponto de encontro de celebridades negras. Fui até lá e avistei no bar, apinhado, entre outros, Dizzy Gillespie, Billy Eckstine, Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Dinah Washington. Quando Dinah Washington estava saindo com alguns amigos, ouvi alguém falar que ela estava a caminho do Savoy, aonde Lionel Hampton se apresentava naquela noite. Na ocasião, ela era vocalista do Ramp. O salão de baile fazia o Roseland de Boston parecer pequeno e esquálido em comparação. E o Lindy Hop estava à altura do tamanho da elegância do lugar. A banda de Hampton mantinha um ritmo quente com seus grandes músicos, como Arnett Cobb, Illinois Jacques, Dexter Gordon, Alvin Hayes, Joey Neumann e George Jacques. Dei algumas voltas pela pista com garotas que estavam na beira. Provavelmente, 1/3 dos reservados nos lados da pista estava ocupado por brancos. A maioria apenas observando os negros dançarem, mas alguns dançavam também. E como em Boston, podiam-se ver umas poucas mulheres brancas com negros. As pessoas não paravam de gritar para que Hamp tocasse Fly Home, até que ele finalmente executou o número. Posso perfeitamente acreditar na história que me contaram em Boston a respeito dessa música. Certa vez, no Apollo, o número Fly Home, de Hamp, fizeram um negro que estava no balcão, puxando fumo, pensar que podia mesmo voar e acabar tentando, pulando de lá de cima e quebrando a perna. Mais tarde, o incidente foi imortalizado numa canção, quando Earl Hines compôs o seu grande sucesso Second Balcony Jump. Nunca antes eu tinha visto uma dança tão quente. Depois de 2 ou 3 números mais lentos para esfriar o pessoal, Dinah Washington começou a cantar. Quando ela apresentou Salt Papa Blues,
A multidão ficou frenética. O Savoy chegou a tremer todo. O funeral da pobre Dina foi realizado em Chicago, não faz muito tempo. Li que mais de 20.000 pessoas desfilaram diante do seu caixão. Eu deveria ter comparecido também. Pobre Dina. Fomos grandes amigos naqueles tempos. A minha primeira visita ao Savoy foi na noite das motoristas de fogão, a tradicional folga noturna de quinta-feira das empregadas domésticas. Eu diria que havia 2 vezes mais mulheres do que homens no salão. E não eram apenas cozinheiras e arrumadeiras, mas também esposas de soldados e mulheres que trabalhavam nas fábricas do esforço de guerra, todas solitárias e procurando companhia. Na rua, quando deixei o salão, ouvi uma prostituta comentar amargamente que as profissionais já não podiam mais trabalhar por conta das amadoras. Para cima e para baixo, ao longo e entre as avenidas Lenox, 7ª e 8ª, o Harley era como um imenso. Centenas de soldados e marinheiros negros desfilavam de um lado para o outro, embasbacados e jovens como eu. Àquela altura, o Harley já era considerado zona proibida para os soldados e marinheiros brancos. Muitos deles tinham sido assaltados, alguns foram assassinados. A polícia estava sempre tentando desencorajar os civis brancos a se aventurarem pelo Harley, mas os que queriam ir de qualquer maneira ainda podiam fazê-lo. Cada homem sem uma mulher a tiracolo estava sendo devidamente trabalhado pelas prostitutas. Não quer se divertir um pouco, meu bem? Os cafetões aproximavam-se furtivamente dos homens sozinhos e sussurravam teatralmente: pode escolher qualquer tipo de mulher. Vai querer uma branca? E os vigaristas estavam apregoando suas mercadorias. Um anel de $100, cara, de diamante, e o relógio de $90. Dê só uma olhada. Pode levar os 2 por $25. Mais 2 anos e eu poderia dar aula a todos eles. Naquela noite, porém, estava simplesmente fascinado. Não tinha a menor dúvida de que pertencia àquele mundo. Foi a noite em que comecei a tornar um autêntico ralo e a me tornar um dos mais depravados e parasitas vigaristas entre os 8 milhões de habitantes de Nova York. 4 milhões dos quais trabalhavam, enquanto os outros 4 milhões viviam à sua custa. Eu mal podia acreditar no que ouvira e vira naquela noite, enquanto carregava a caixa de sanduíches, suspensa no ombro por uma correia, assim como a pesada lata de alumínio de café, com café. Pesando mais de 10 quilos pelos corredores do Yankee Clipper de volta a Boston. Desejei que Ila e eu estivéssemos mantendo um relacionamento mais amistoso, para poder descrever-lhe tudo o que estava sentindo. Mas conversei com Short, insistindo para que fosse conhecer pelo menos o mundo musical da Big Apple. Sofia também me escutou. Ela acabou dizendo que eu jamais me sentiria plenamente satisfeito em outro lugar que não Nova York. Sofia estava certa. Em uma única noite, Nova York, ou melhor, o Harley, deixara-me inteiramente narcotizado. O homem do sanduíche que eu substituíra não tinha muita chance de recuperar a vaga. Eu saía berrando à vontade pelos corredores do trem. Vendia sanduíches, café, chocolate, bolo e sorvete tão depressa quanto o departamento de suprimento da ferrovia podia me fornecer. Não levei uma semana para descobrir que era necessário apenas dar um show, um pequeno show, aos brancos
para que eles lhe comprassem tudo. Era como instalar a flanela de dar lustro nos sapatos. Os garçons do vagão, restaurante e os cabineiros também sabiam disso e bancavam o pai Tomás para conseguir gorjetas maiores. Éramos naquele mundo como os negros que ao mesmo tempo se mostravam subservientes e são uns tremendos psicólogos, sabendo que os brancos são tão obcecados pela noção da sua importância que estão dispostos a pagar liberalmente, até mesmo muito caro, pela impressão de estarem sendo lisonjeados e distraídos. Em cada noite de folga no Harlem, eu percorria as ruas e explorava novos lugares. Primeiro, arrumei um quarto na ACM no Harlem, porque ficava a menos de um quarteirão do Small Paradise. Depois, arrumei um quarto mais barato na pensão da senhora Fischer, que ficava perto da ACM. A maioria dos empregados da ferrovia ficava na pensão da senhora Fischer. Eu vasculhava não apenas as áreas ferricamente iluminadas do Harlem, mas também as zonas residenciais, das melhores às piores, de Sugar Hill, perto do Polo Grounds, onde moravam muitas celebridades, até os quarteirões mais miseráveis, os cortiços em prédios imundos e caindo aos pedaços. Pululando com tudo o que se pôde imaginar de imoral e ilegal. Havia lama por toda parte, latas de lixo transbordando ou derrubadas, bêbados viciados em drogas, mendigos. Havia bares ordinários, igrejas à beira da calçada, com o evangelho sendo pregado aos brados lá de dentro. Lojas de penhores, agências funerárias. Havia imundos restaurantes de comida caseira, salões de beleza esfumaçando por dentro dos cabelos das negras sendo esquentados, barbearias anunciando especialistas no esticamento de cabelos. Nas ruas, os Cadillacs imensos e espalhafatosos, de segunda mão e novos. Tudo isso era o West Side de Lacey, ou o South End de Boston, multiplicado 1000 vezes. Havia pequenos salões de bailes em porões, com o cartaz "Aluga-se" na frente. Havia pessoas nas ruas distribuindo cartões de anúncio de festas de levantamento de aluguel, uma tradição naquele tempo. Fui em uma dessas festas. Eram 30 ou 40 negros, suando, bebendo, comendo, dançando e jogando, apertados num apartamento miserável, a vitrola tocando a todo volume, galinha frita ou tripas, com salada de batatas e couve. A $1 o prato, latas de cerveja ou doses de uísque a 50 cents. Trabalhadores políticos brancos e negros abordavam cada um dos presentes, tentando vender um exemplar do Daily Rocker, argumentando: esse jornal está empenhado em manter os aluguéis controlados. Temos que obrigar os senhorios gananciosos a matarem os ratos que infestam os apartamentos. Esse jornal representa o único partido político que já lançou um preto como candidato à vice-presidência dos Estados Unidos. Queremos apenas que leia, não vai tomar muito do seu tempo. As coisas que eu ouvia os negros comentarem quando os vendedores do Daily Walker estavam por perto, faziam-me pensar que o jornal estava de alguma forma ligado aos russos. Mas isso nada significava para minha mente estéril daqueles tempos. As emissoras de rádio e os jornais
estavam sempre falando da nossa aliada Rússia, um povo forte e musculoso, camponeses de costas contra a parede e lutando bravamente para ajudar a América a combater Hitler e Mussolini. A verdade é que Nova York era o paraíso para mim. E o Harley, o sétimo céu. Eu ia tanto ao esmal, começaram a servir uma dose de bourbon da minha marca predileta assim que me viam passar pela porta. E os fregueses habituais, os vigaristas no esmal e os artistas no Braddock começaram a chamar-me de Red, um apelido mais que natural, tendo em vista os meus cabelos esticados vermelhos. Agora eu esticava o cabelo na barbearia de Abbott Fold, que era a melhor de todas na costa leste, segundo os grandes músicos que haviam recomendado. Meus amigos, como grandes bateristas de Duke Ellington, Sonny Greer e o cara que sabia fazer de tudo com o violino, Ray Nance. Era ele que costumava cantar no chamado estilo scat, no jazz. Substituía a letra de uma canção por sílaba sem qualquer significado, procurando imitar o som e o fraseado de um instrumento musical. Blip, blip, de plop, de blam, blam. Havia ainda gente como Coach Williams e Ed Careca Vinson, que costumava brincar comigo a propósito de sua esticada de cabelos, pois a única coisa que tinha sobre a cabeça era a pele. Na ocasião, ele estava alcançando o maior sucesso com a canção Hey Pretty Mama, Took Me In, e o Big Brass Band. Sim, fazia uma porção de arranjos para Tommy Dorsey. Sua música mais famosa, creio eu, era Yes, Indeed. Ao voltar a trabalhar, o homem dos sanduíches do Yankee Clip foi designado para outro trem. Queixou-se por ser preterido, por causa da sua antiguidade no emprego, mas os meus recordes de venda levaram os homens a encontrarem os garçons e cozinheiros já haviam começado a me chamar de Sandwich Head. A essa altura, todos já apostavam que eu não ia durar muito no emprego. Com recordes de venda ou não, é que eu me transformara tão rapidamente num jovem negro rude e agressivo. Dizia palavrão que não acabava mais. Chegava mesmo a xingar fregueses, especialmente os milicos. Não podia suportá-los. Lembro nitidamente de um incidente. Havia recebido uma advertência por causa das queixas de diversos passageiros e precisava tomar cuidado. Naquele dia, estava trabalhando num corredor, quando um soldado branco do sul, grandalhão, robusto, de cara, vou dar uma surra em você, seu negro. Jamais esqueci da atenção. Soltei uma risada e disse: se quiser, posso brigar com você, mas acho que tá com roupa demais. Ele estava com um daqueles capotes militares, tratou de tirá-lo, mas eu continuei a rir e disse que ele continuava vestido demais. Consegui fazer com que o branco continuasse a tirar as roupas, até que ele ficou parado no meio do corredor, no maior porre, sem coisa alguma acima da calça. Muitos dos cozinheiros e garçons da New Haven Line, ainda em serviço hoje, devem se lembrar de Pep Coulson. Era chefe do serviço do vagão restaurante do Yankee Clipper e era um branco do Maine, como não podia deixar de ser. Os negros já trabalhavam nos vagões restaurante há uns 30 ou 40 anos, mas naquele tempo ainda não havia
na New Hive Line nenhum chefe de serviço negro. Papi Cousins adorava o uísque e gostava de todo mundo, inclusive de mim. Papi deixava passar muitas queixas dos passageiros contra mim. Pedia aos negros mais velhos que trabalhavam comigo para que tentassem me controlar. Mas não se pode dizer nada a ele, diziam os veteranos. E não podiam. Em casa, em Roxbury, eles me viam desfilando com Sofia, metido nos mais extravagantes ternos amigos da onça. Quando eu chegava para trabalhar, estava quase invariavelmente meio alto de uísque ou fumo. Continuava assim empurrando sanduíches para todo mundo, até chegarmos em Nova York. Ao saltar do trem, quando atravessava a grande Central Station, por entre a multidão do rush da tarde, muitos brancos paravam para me olhar. Um terno amigo da onça sobressaía tremendamente quando o cara que usava era tão alto. E não faltava muito para eu chegar a 1,90 m. Meus cabelos esticados eram vermelhos cor de fogo. Era um verdadeiro palhaço. Mas minha ignorância fazia-me pensar que estava um estouro. Meus sapatos cor de laranja eram simplesmente Floorshams, os Cadillacs em matéria de sapatos, nos guetos naquele tempo. Muitos fabricantes de sapatos criavam aqueles modelos ridículos exclusivamente para vender nos guetos negros, onde negros ignorantes como eu pagavam qualquer preço por algo que associavam à ideia de riqueza. E depois, entre o Small Paradise e o Braddock Hotel e outros lugares, à medida que me permitiam os 20 ou 25 dólares que ganhava, eu tomava uísque, puxava fumo e aumentava o número de amigos e conhecidos em Nova York. Finalmente ia para a pensão da senhora Fisher a fim de dormir umas poucas horas antes do Yankee Clipper partir novamente. Era inevitável que acabassem me despedindo, mais cedo ou mais tarde. O que finalmente me liquidou foi uma carta furiosa de um passageiro. Os chefes do trem também deram sua colaboração, declarando que haviam recebido uma porção de reclamações verbais contra mim e me feito diversas advertências. Mas não me importei, porque naqueles dias de guerra, os empregos a que eu podia aspirar estavam dando sopa. Quando a New Haven Line me pagou a dispensa, decidi que uma boa ideia seria visitar os meus irmãos em Lazy. Afinal, eu já adquiria privilégios para viajar de graça nos trens. Em Michigan, ninguém quis acreditar que era eu mesmo. Somente o meu irmão mais velho, Wilfred, não estava lá. Tinha ido para a universidade em Wilberforce, no Ohio, a fim de estudar um ofício. Philbert e Hilda estavam trabalhando em Lazy. Reginald, o que sempre me tivera como ídolo, já estava grande o bastante para passar por mais velho e planejava entrar em breve para a Marinha Mercante. Yvonne, Weasley e Robert estavam na escola. Os cabelos esticados e toda a minha fatiota eram tão bizarros que eu poderia perfeitamente ser tomado por um homem de Marte. Cheguei a causar uma pequena colisão de carros. O motorista parou bruscamente para me olhar, boquiaberto, e o que vinha por trás deu uma batida. Minha aparência impressionava os caras mais velhos que eu havia outrora invejado. Eu estendia a mão e dizia: aperta os ossos, cara. As histórias que eu contava sobre Big Apple, cigarros de marijuana, que me levavam até o céu. Aonde quer que eu fosse, era
sempre a alma da festa. A única coisa que me fez voltar à terra foi a visita ao hospital estadual em Kalamazoo. Mamãe apenas vagamente percebeu quem eu era. Eu procurei também a mãe de Short. Sabia que ele ficaria comovido com isso. Ela já era bastante idosa e ficou satisfeita de saber notícias do seu filho por meu intermédio. Afirmei que Short estava indo muito bem e que um dia iria se tornar o líder de sua própria banda. Ela me pediu para dizer a Short que gostaria que ele escrevesse e mandasse algum. Dei também uma passada por Manson para visitar a senhora Shirley, a mulher da casa de detenção aonde eu havia ficado. Ela ficou boquiaberta quando me abriu a porta. O amigo da onça cinza brilhante, os sapatos de bico fino, o chapéu cinza de aba larga sobre os cabelos vermelhos esticados, era demais para a senhora Swirling. Ela mal conseguiu recuperar o controle o suficiente para me convidar a entrar. Entre minha aparência e o jeito de falar, deixei-a tão nervosa e constrangida que ambos ficamos contentes quando eu fui embora. Na noite anterior à minha partida, houve uma festa no ginásio da Lincoln School. Desde então, aprendi que para se encontrar negros numa cidade estranha, sem perguntar a ninguém, basta pegar o catálogo e procurar a Lincoln School. Está sempre localizada no gueto negro segregado, ou pelo menos estava naquele tempo. Eu havia deixado Lazy sem saber dançar. Agora, porém, saí pelo ginásio a jogar as garotas por cima dos meus ombros e quadris, dando uma exibição dos meus passos mais espetaculares. Por diversas vezes, a pequena banda quase parou de tocar, de tão aturdida. Praticamente todos saíram da pista, ficando a me contemplar, os olhos arregalados que nem pires. Naquela noite, cheguei mesmo a assinar autógrafo. Harley Head. E deixei Lazy chocada e abalada. De volta a Nova York, sem dinheiro e sem qualquer meio de sustento, descobri que trabalhar em trens era a única coisa sobre a qual eu conhecia algo. Por isso fui ao departamento pessoal da Seaboard Line. As ferrovias precisavam de empregados tão desesperadamente que tudo o que precisei fazer foi dizer que havia trabalhado na New Haven. 2 dias depois, eu estava trabalhando no Silver Meteor, que fazia a linha de Pittsburgh e Miami, alugando travesseiros, mantendo os vagões limpos e os passageiros brancos satisfeitos. Eu fazia quase tanto quanto ganhava com os sanduíches. Mas não demorei a entrar em atrito com o branco azedo da Flórida, que era assistente do chefe do trem. De volta a Nova York, disseram-me que fosse procurar outro emprego. Naquela tarde, quando entrei no Small Paradise, um dos bartenders, sabendo o quanto eu adorava Nova York, chamou-me para um canto e disse que, se estivesse querendo deixar a ferrovia, talvez pudesse substituir um garçom de serviço durante o dia que estava prestes a entrar no exército. O dono do bar era Ed Small. Ele e o irmão Charlie eram inseparáveis. Acho que o Harley não tinha 2 pessoas mais populares e respeitadas. Sabiam que eu havia trabalhado em trens, o que era a melhor recomendação para um garçom. Na verdade, foi Charles Small quem conversou comigo no escritório. Fiquei com medo que ele ligasse para algum dos meus amigos veteranos da ferrovia para pedir uma opinião a meu respeito.
Isso aconteceu em 1942. Eu tinha acabado de completar 17 anos. Com os Smalls praticamente no centro de tudo, servir as mesas ali era o sétimo céu multiplicado por 7. Charles Small não tinha a menor necessidade de advertir-me contra os atrasos. Eu vivia tão ansioso em estar lá que chegava 1 hora mais cedo. Fui substituir um garçom que trabalhava pela manhã. Para ele, aquele era o pior período do dia, com pouco movimento e quase nenhuma gorjeta. Por isso, ele ficou muitas vezes ao meu lado durante quase todo o horário, ensinando as coisas, pois não queria me ver despedido. Graças a ele, aprendi rapidamente dezenas de pequenas coisas que podiam fazer um garçom novo cair nas boas graças de cozinheiros e bartenders, os quais tinham todas as condições de transformar o trabalho do garçom, dependendo de gostarem ou não dele, em algo terrível ou extremamente agradável, e eu pretendia me tornar indispensável. Em apenas uma semana, eu já havia conquistado a boa vontade tanto dos cozinheiros como dos bartenders, e os fregueses que me tinham visto antes entre eles no bar. Ao me reconhecerem agora de casaco branco e de garçom, ficavam ao mesmo tempo surpresos e satisfeitos. Não podiam me tratar de maneira mais amistosa, e eu também não podia me mostrar mais solícito. Outro drink? Imediatamente, senhor. Não gostaria de almoçar? Temos pratos excelentes. Quer que eu lhe traga o cardápio, senhor? Não gostaria, então, que eu lhe servisse um sanduíche? Não apenas os bartenders e cozinheiros, que sabiam de tudo sobre tudo, pelo que me parecia, mas até mesmo os fregueses começaram a me escolar. Em conversas junto ao balcão, quando eu não estava ocupado, às vezes um freguês ficava conversando comigo enquanto comia. Às vezes, eu tinha conversas compridas sobre tudo, com os verdadeiros veteranos que estavam no Harlem desde que os negros haviam começado a se instalar ali. E essa foi, na verdade, a minha maior surpresa. Saber que o Harlem nem sempre fora uma comunidade de negros. Descobri que fora inicialmente povoado por irlandeses. Depois começaram a chegar as ondas gigantescas de imigrantes pobres, esfarrapados e famintos lá da Europa, trazendo em bolsas e sacos nas costas tudo o que possuíam no mundo. Os alemães foram os primeiros. Os holandeses se afastaram para lhes dar lugar e o Harlem tornou-se alemão. Depois chegaram os irlandeses, fugindo da escassez de batata e grande fome da sua terra. Os alemães se afastaram, olhando desdenhosamente para os irlandeses, que tomaram conta do Harlem. E em seguida vieram os italianos. A mesma coisa aconteceu. Os irlandeses se afastaram, os italianos estavam com o Harlem quando os judeus começaram a desembarcar dos navios. E os italianos se mandaram. Hoje, os descendentes desses mesmos imigrantes estão tratando de correr o mais depressa possível para escaparem dos descendentes dos negros, que ajudaram a descarregar os navios de imigrantes. Fiquei aturdido quando os veteranos harlemitas me contaram que enquanto as ondas de imigrantes se sucediam, os negros já estavam na cidade de Nova York desde 1683, sendo isolados em guetos por toda a cidade. Ficaram primeiro na área de Wall Street, depois foram empurrados para Greenwich Village,
O refúgio seguinte dos negros foi a área da Pennsylvania Station. E depois, na última parada antes do Harlem, o gueto negro foi concentrado em torno da Rua 52, que por isso recebeu o nome de Swing Street, um apelido e uma reputação que perduram por muito tempo depois que os negros se foram. Em 1910, um corretor imobiliário negro conseguiu, de algum modo, alojar 2 ou 3 famílias negras num prédio de apartamento judeu no Harlem. Os judeus deixaram aquele prédio e depois o quarteirão. E mais negros chegaram para ocupar os apartamentos vagos. Não demorou muito para que os quarteirões inteiros de judeus se mudassem, mais negros viessem tomar os lugares vazios, até que rapidamente o Harlem se tornou como é hoje, visualmente todo negro. No início dos anos 20, a música e o entretenimento se tornaram uma grande indústria no Harlem. Com o apoio dos brancos, que iam até lá todas as noites, tudo começou mais ou menos na mesma ocasião em que um jovem e obstinado pistonista de Nova Orleans, chamado Louis Chatmon Armstrong, desembarcou de um trem em Nova York, usando sapatões de camponês, e começou a tocar com Fletcher Henderson. Em 1925, foi aberto o Small Paradise, com multidões se derramando pela 7ª Avenida. Em 1926, foi a vez do grande Cotton Club, onde a banda Duke Ellington iria tocar por 5 anos. Também em 1926 foi inaugurado o Savoy Ballroom, a um quarteirão da Lenox Avenue, com uma pista de dança de 600 metros sobre refletores, com 2 palanques para a banda e um palco nos fundos. A imagem famosa do Harlem espalhou-se rapidamente, até que o lugar enxameava todas as noites, com brancos que vinham de todas as partes do mundo. O ônibus de turista iam sempre parar por lá. O Cotton Club só atendia a brancos, enquanto centenas de outros estabelecimentos que iam até o Sphinx's, bares clandestinos na época da Lei Seca, em porões, só se interessavam pelo dinheiro dos brancos. Entre os mais conhecidos estavam o Coney in Lenox Club, Baron, The Next Club, James, Check Chat e Milton. Os salões de bailes Savoy, Golden Gate e Renaissance brigavam pelas multidões. O Savoy introduziu atrações como noites das motoristas de fogão, às quintas-feiras, concursos de beleza em maiôs e um sorteio de carro todas as noites de sábado. Bandas de todos os cantos do país se apresentavam nesse salão de baile, assim como nos teatros Apollo e Lafayette. Tinham líderes de bandas pitorescos como Faz Williams, em seu traje cravejado de diamantes e cartola, e Cap Calloway, em seu amigo da onça branco, que era o máximo dos máximos, chapéu branco de aba larga e gravata fina, incendiando Harlem com Tiger Rag e IDIDU com Senhorita James, Infirmary e Mine the Mosher. O gueto negro fervilhava de brancos, cafetões, prostitutas, contrabandistas de bebidas, vigaristas de todos os tipos, personagens pitorescos
guardas e agentes da lei seca. Os negros dançavam como nunca tinham feito antes e como nunca mais voltariam a fazer desde então. Acho que eu vi pelo menos 25 veteranos jurarem no esmal que tinham sido os primeiros a dançar no Savoy ou Lindy Hop, que havia nascido em 1927, batizado em homenagem a Lindbergh, que acabara de fazer o seu voo histórico a Paris. Até mesmo os pequenos estabelecimentos em porões, com espaço apenas para um piano, contavam com fabulosos artistas do teclado, como James P. Johnson e Jelly Roll Morton, cantores como Ethel Waters, e às 4 horas da madrugada, quando todos os estabelecimentos legítimos tinham fechado, músicos brancos e negros seguiam de todas as partes da cidade para alguns lugares previamente combinados no Harlem e iniciavam jams sessions, que se prolongavam pelo dia seguinte. Quando tudo terminou com o colapso do mercado de ações em 1929, o Harlem possuía uma reputação internacional como cash bar da América. Os Smalls foram uma parte de tudo isso. Era lá que eu ficava, ouvindo os veteranos recordarem os grandes tempos de antigamente. Todos os dias eu escutava extasiado os fregueses que estavam com disposição de conversar. Tudo ia somando à minha educação. Meus ouvidos absorviam sofregamente, como esponjas, quando um deles, numa rara explosão de confidência, ou um pouco além do seu número habitual de drinks, contava-me coisas confidenciais sobre sua forma particular de vigarice, a que se dedicava como meio de vida. Fui assim, bem escolado, por especialistas em atividades ilícitas, como jogos dos números, a prostituição, os mais diversos tipos de golpes, tráfico de drogas e roubo de todas as espécies, inclusive assalto à mão armada. E assim finaliza o capítulo 5, né, Harlemita. E aí você vê um pouco, né, de como foi a rua que criou o Malcolm, né? Por mais é isso, Malcolm não seria Malcolm sem os pais, sem ter a visão de Garvin que ele teve lá quando pequeno, né? Pô, encontrar a irmã dele, Ila, que é aquela mulher posturada, são coisas que fazem toda a diferença. Ele chegar no Harlem e ver isso, são coisas que fizeram muita diferença na vida dele, saca? Uma parte muito gostosa pra mim do livro é isso, né? A parte dele no trem, com o guardinha tirando onda de vou te bater, e o Malcolm aqui pleno. Eu podia brigar com você, mas você tá com muita roupa. E cara, o cara ficou pelado, tá ligado? Não pelado, ficou de calça, mas tipo, tirou todas as camisas, né? O lance daquela sacada. Deu problema? Deu, mas porra. Tá ligado? Dentre várias outras coisas. Pô, esse é só o capítulo 5, é um capítulo que você vai ver, você vai indo, vai lendo, vai emocionando, assim como todos os outros capítulos do livro, certo? É um livro que super vale a pena geral ler, é de extrema importância para qualquer africano, sabe? Para qualquer africano que quer manter a autodeterminação, sabe? Foco no progresso, quer colocar as coisas para frente. Malcolm X é base, tá ligado? Então é isso, galera. Sou a Nala. Valeu, valeu.